Olá, seja bem-vindo no canal. Hoje eu vou fazer uma receita deliciosa, torta de carne moída, com a massa bem levinha, que fica maravilhoso esta receita. Acompanhe o passo a passo até o final para não perder as dicas. O primeiro passo para fazer essa receita é começar pelo recheio. Em uma panela, adicione óleo e 5 dentes de alho picado e dê uma leve dourada. Em seguida, adicione uma cebola bem picada e misture até dar uma bela murchada. Aqui eu estou usando 1 kg de carne moída. Pedi para moer 2 vezes. Lembrando que a carne tem que ser uma carne bem magra, não pode ter gordura. E bem limpinha. Então aqui eu vou misturar para agregar com o alho e a cebola. Vou adicionar 1 colher de sopa de páprica doce e 1 colher de sopa de tempero baiano. Aqui os temperos é ao seu gosto. É totalmente opcional. Aqui eu coloquei 1 colher de sopa de sal. Mas lembrando que é bom colocar o sal aos poucos e experimentando no decorrer da receita, para não ficar salgado. Então aqui eu vou misturando até dar uma murchada na carne moída e apertando para baixo para não criar aquelas bolinhas de carne. Então eu vou misturando bem para pegar o sabor do sal e do tempero. E aqui você percebe que ela já está soltando a própria água da carne. Aqui eu não vou adicionar água, e é somente a água da carne. Então, quando ela estiver começando a soltar esta água, eu vou deixando um pouquinho ela parada, e depois venho aqui mexendo de novo, até ela dar uma douradazinha, para pegar um gosto, pegar o tempero na carne. E após isso, eu vou adicionar um tomate picado sem semente. E também vou adicionar 1 lata de milho sem aquela água. Joguei fora toda a água e coloquei somente o milho. Então, vou misturar bem para pegar todo o sabor e também dar uma murchadinha nesse tomate. Após 1 minuto fervendo com o tomate e o milho, eu adiciono 2 sachês de molho de tomate. Então, para 1 kg de carne, eu coloquei 2 sachês de molho de tomate. Então, vai ficar um recheio bem úmido. Após eu deixar ferver aqui uns minutos, eu vou colocar cheiro verde, bem picadinho. Aqui é opcional, você pode colocar salsinha, o tempero que você gostar. Se você achar que precisa mais de páprica, de pimenta do reino, ou de tempero baiano, o tempero que você quiser, você já coloca aqui, já experimenta o sal para ver se precisa também. E aqui você deixa ferver 1 minuto para pegar todo o gosto do tempero. Ele fica assim bem úmido, que é ideal para o recheio da torta. Então, vou desligar o fogo e deixar ele esfriando e vou fazer a massa. Enquanto isso, vai ficar esfriando o recheio. E para a massa, eu vou utilizar 1 xícara de chá de óleo, 1 xícara de chá de leite integral, 3 ovos grandes, 1 colher de café rasa de sal. Vou bater tudo isso no liquidificador. Em uma bacia, você primeiro adiciona a farinha de trigo, aqui eu fiz ao contrário. Primeiro adicionei o liquidificador, mas o ideal é colocar primeiro a farinha. Então, você coloque 2 xícaras de chá de farinha de trigo, coloque o líquido que foi batido no liquidificador e mexa até ficar uma massa bem homogênea. Aqui eu estou mexendo com o fouet, para que a massa fique bem lisinha e não fique aqueles pedacinhos de farinha. Após isso, coloque 1 colher de sopa de fermento em pó e misture bem. Lembrando que a xícara
A medida da xícara que eu usei nessa receita é de 200 ml. Vou misturar muito bem. Agora aqui estou usando uma forma média. Untei com manteiga e farinha de trigo. Então, para começar o passo a passo aqui dessa receita aqui para a montagem, primeiro eu vou adicionar a metade da massa no fundo da forma. Vou espalhar bem. Aqui já vou espalhando com a colher. Fica uma massa um pouco fina, isso é normal, mas depois ela vai dar uma leve crescida. Essa massa aqui fica super leve. É muito gostosa essa massa para fazer tortas. E aqui já com o recheio praticamente frio, eu vou adicionar em cima dessa massa que eu coloquei no fundo da forma. Lembrando que o recheio é a gosto, então se você não quiser colocar 1 quilo de carne, você pode colocar 500, 800 gramas, mas eu preferi fazer dessa vez com 1 quilo. E aqui eu estou usando 400 gramas de requeijão cremoso. Aí eu vou adicionar em cima da carne e vou espalhar bem. Espalho com a colher. E após isso, eu vou adicionar o restante da massa que sobrou em cima de todo o recheio. Espalhe bem com a colher, fica realmente assim um pouco fina a massa, mas ela vai dar uma leve crescida depois. Mas o resultado no final fica incrível. Aqui eu estou adicionando orégano em cima da massa. Coloquei uns pedacinhos de tomate, você pode fazer a decoração que você quiser, pode colocar azeitona. Até no recheio, se você quiser colocar também azeitona, pode colocar. Eu não coloquei. Então, vou levar a 180 graus por mais ou menos uns 40 minutos ou até assar. E aí, quando você vê assim que tá esse recheio já quase saindo para fora, olha como é que ficou aqui na imagem, né? E ele ficou totalmente dourado por cima. Aí já dá para perceber que ele tá bem assadinho. Quando você vê que já tá dourado em cima, é porque ele já está pronto. Aqui não tem como eu mostrar como ficou o resultado total do final, porque aqui foi uma encomenda, então não tive como cortar para mostrar para vocês. Mas faço, gente, é muito gostosa essa torta, você pode fazer com o recheio que você quiser. Espero que tenham gostado do vídeo, até o próximo.